Você já se sentiu absolutamente esgotado, sem forças até para levantar da cama, logo depois de ter conquistado uma grande vitória? Nós fomos condicionados a achar que a depressão, o pânico e a vontade de jogar tudo para o alto só acontecem quando a nossa vida está dando errado. Mas a Bíblia expõe uma verdade chocante, cruel e muito real sobre a psicologia humana. O seu momento de maior vulnerabilidade emocional geralmente acontece logo após o seu maior sucesso. Quando a adrenalina baixa, a mente vira um campo de batalha. Se você está enfrentando um esgotamento mental severo, achando que não tem mais nada a oferecer, nós vamos abrir agora o primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Vamos olhar para os bastidores emocionais de um dos maiores profetas que já pisou na terra. Para entender a queda de Elias, você precisa sentir o peso do dia anterior. Elias havia acabado de viver o ápice do seu ministério no Monte Carmelo. Ele enfrentou, sozinho, 450 falsos profetas. Ele zombou deles. Ele orou, e Deus respondeu rasgando o céu e mandando fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água ao redor. A nação inteira caiu de cara no chão gritando: "Só o Senhor é Deus." A vitória foi absoluta. A adrenalina de Elias estava no limite máximo. Mas no dia seguinte, a realidade bate à porta. A rainha Jezabel, a mulher mais perigosa e cruel daquela geração, recebe a notícia do que Elias fez. Ela não se converte. Em vez disso, ela manda um mensageiro caçar Elias com um recado assustador: "Que os deuses me castiguem se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com os profetas." E é aqui que a dramaturgia da alma humana se revela. O que o grande profeta Elias faz? O homem que não teve medo de um exército inteiro, o homem que mandou descer fogo do céu, ouve uma ameaça e entra em colapso. A Bíblia diz que Elias teve medo, levantou-se e fugiu para salvar a sua vida. O medo sequestrou a mente dele. Ele não orou para perguntar a Deus o que fazer. O instinto de sobrevivência e o pânico falaram mais alto. Ele foge para o deserto, dispensando até o seu servo. Ele queria o isolamento absoluto. Caminha um dia inteiro sob o sol escaldante, com a boca seca, os músculos tremendo de exaustão, até encontrar um pé de zimbro, um pequeno arbusto no meio do nada. Ele se joga na areia, debaixo daquela sombra rala, e a emoção dele finalmente transborda. A máscara de super-herói espiritual cai. Ele chora a dor de quem não aguenta mais lutar e faz a oração mais sombria da sua vida: "Já basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais." Sinta a crueza desse momento. Elias estava diagnosticando a própria alma. Já basta. É o limite da resiliência. Ele estava dizendo: "Eu tentei, eu lutei, eu fiz o meu melhor, mas o mal continua vencendo. Eu sou um fracasso. Eu prefiro morrer aqui na areia do que continuar sentindo esse pânico." Mas veja a resposta maravilhosa de Deus. Deus não esmaga Elias por estar deprimido. Deus não manda um raio do céu para punir a falta de fé dele. O Senhor entende que, antes de curar a alma, ele precisa curar o corpo. Elias não precisava de um sermão teológico, ele precisava de carboidrato e sono. Deus manda um anjo. O anjo toca nele com suavidade e diz: "Levanta-te e come." Elias abre os olhos e vê um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele come, bebe e volta a dormir. O anjo volta uma segunda vez e diz: "Levanta-te e come, porque o caminho te será cumprido demais." Fortalecido por aquela refeição sobrenatural, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Chegando lá, ele procura o lugar mais escuro, frio e isolado que poderia encontrar, uma caverna. Ele entra lá para se esconder do mundo. E então, a voz de Deus corta o silêncio daquela pedra escura: "O que fazes aqui, Elias?" Deus queria que Elias colocasse a sua dor para fora. E Elias desabafa toda a sua frustração: "Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Mas os israelitas quebraram a aliança, mataram os profetas, e só sobrou eu. E agora estão procurando matar-me." Elias estava focado no eu. Eu luto. Eu sofro. Eu estou sozinho. Deus manda Elias sair para a boca da caverna, porque ele ia passar. De repente, vem um vento tão forte e devastador que quebrava as rochas da montanha. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto violento sacode o chão sob os pés do profeta. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois, um fogo intenso varre o monte.
Mas o Senhor não estava no fogo. Elias estava acostumado com o Deus do espetáculo, o Deus que manda fogo no Carmelo. Mas depois do fogo, veio o som de um sussurro, uma brisa mansa e delicada. Quando Elias ouve o sussurro, ele cobre o rosto com a capa, porque ele reconhece a presença. Quando a nossa alma está quebrada, desesperada e em pânico, Deus não grita. Ele sussurra. Ele vem na brisa mansa para não terminar de quebrar o que já está frágil. A voz sussurra novamente: "O que fazes aqui, Elias?" E Deus dá a ele a receita para sair da depressão. Ele não diz: "Fique aí chorando." Deus diz: "Volta pelo teu caminho. Vai ungir novos reis, e vai ungir Eliseu para ser profeta no teu lugar." Ah, e a propósito, Elias, você não está sozinho. Eu reservei 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. O que a caverna de Elias grita para você hoje? Primeiro, a sua exaustão não é um pecado. Não se sinta culpado se você não tem forças para orar hoje. Deus não se assusta com a sua vulnerabilidade. Ele sabe que você é pó. Se você precisa dormir, durma. Se precisa chorar, chore. Deus não te rejeita no seu esgotamento. Segundo, saia da caverna do isolamento. A depressão mente para você. Ela sussurra que você é o único sofrendo, que ninguém te entende, que você está sozinho no mundo. Isso é uma mentira. Deus tem pessoas preparadas para te ajudar. Tem 7.000 que você não está vendo. O isolamento só alimenta o seu pânico. E terceiro, o seu ministério, a sua vida e a sua história não terminam nessa caverna. Deus ainda tem reis para você ungir. Ele tem um propósito para os seus próximos dias. O fato de você ter tido uma crise de pânico ontem não anula o chamado que Deus colocou na sua vida. Levante-se. Coma o pão que Ele te oferece hoje. Cubra o rosto e ouça o sussurro dele. Você vai voltar por esse mesmo caminho, mas desta vez, não estará fugindo.